Vamos resolver essa questão sobre reserva legal, que é uma questão bastante recorrente nos últimos exames aqui do CFC. Tem grande chance de ser cobrado no próximo exame, que vai ser realizado de forma presencial em janeiro, no final de janeiro do ano de 2021. É a questão 29. A Companhia Gama S.A. possui um capital social integralizado no valor de 3 milhões. Reserva legal de 585 mil, uma quantidade de ação do capital social, aqui é a quantidade de 3 mil ações, sendo que 250 mil ações estão em tesouraria. Ações em tesouraria são aquelas ações que a própria empresa compra dela. É assim, a empresa tinha 3 milhões de ações circulando no mercado. Por algum motivo, a empresa decidiu recomprar 250 mil ações. Às vezes ela quer valorizar o preço da ação, pode ter, assim, N motivos, tá? Mas aqui na questão, a empresa decidiu recomprar 250 mil ações e, por isso, essas ações elas voltam para a empresa e ficam o que a gente chama ações em tesouraria. No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, apurou-se um resultado líquido positivo de 320 mil reais. Foi o lucro apurado pela empresa. No estatuto da empresa, encontra-se definido um dividendo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado. Então, são todos esses dados. Capital social de 3 milhões de reais, reserva legal já acumulada em 585 mil reais. A empresa tem 3 milhões de ações, tinha 3 milhões de ações em circulação, e dessas 3 milhões recomprou 250 mil. Teve um lucro líquido de 320 mil reais no final do exercício e vai precisar distribuir 25% de dividendos sobre o lucro líquido ajustado. Em seguida, determinado analista apresentou as seguintes afirmações referentes ao exercício findo em X9 e a questão pede para a gente analisar. São 3 afirmativas. A empresa vai precisar constituir reserva legal de 16 mil, os dividendos distribuídos serão no valor de 76 mil reais e o dividendo mínimo obrigatório por ação será de 0,0275 centavos. Vamos fazer os cálculos para ver se essas 3 afirmativas estão corretas ou não. Primeiro passo aqui, o que a gente vai analisar? O patrimônio líquido da empresa, quanto ele estava no ano de 2018. Então, o capital social da empresa integralizado era de quanto? De 3 milhões de reais. E ela tinha uma reserva legal de 585 mil reais. Ok, essa aqui era a posição financeira da empresa no ano de 2018. Aí agora a empresa tem que calcular a constituição, o valor da reserva legal no ano de 2019 e o dividendo obrigatório que ela vai ter que pagar. Qual é a regra para apuração da reserva legal? A regra, pela Lei 6.404, diz o quê? Que a empresa tem que calcular 5% sobre o lucro líquido, né? Só que a reserva legal da empresa, ela é limitada ao valor de 20% sobre o total do capital integralizado. Então, tem esse limite. Quando a empresa bater esse limite de 20% do capital integralizado, ela não precisa mais aumentar a sua reserva legal. Então, ela não precisaria aplicar esse percentual de 5% estabelecido pela lei, ou não precisaria aplicá-lo na sua totalidade. Então, vamos fazer os cálculos aqui. Lembrando que a empresa teve um lucro líquido de 320 mil reais. Então, se a gente fosse aplicar os 5% sobre o lucro líquido de 320 mil reais, que é a primeira regra que está lá na lei, nós chegaríamos a uma reserva legal de 16 mil reais. 5% sobre 320 mil dá exatamente os 16 mil reais. Agora vamos ver como é que está a questão da empresa com relação àquele limite em relação ao capital integralizado.
A empresa tem um capital integralizado, né, de R$ 3.000. 20% sobre esse capital integralizado dá quanto? Dá R$ 600.000. Considerando que a empresa já tinha uma reserva legal de R$ 585.000, quando ela atingir a reserva legal de R$ 600.000, que é esse limite que está estabelecido aqui em lei, ela não precisa mais aumentar a sua reserva legal. Então, se a empresa já tinha R$ 585.000 e para ela chegar ao limite, ela precisaria de mais R$ 15.000, porque 585.000 para R$ 600.000 é o quê? É R$ 15.000. Então, a gente chega à conclusão de que a empresa não vai precisar constituir a reserva legal de R$ 16.000, ela vai constituir um pouco menos, vai constituir R$ 15.000, porque aí somando aos 585.000 que ela já tinha lá em 2018, ela vai bater no limite de R$ 600.000. Então, a primeira afirmativa, quando a questão diz que a reserva legal constituída é de R$ 16.000, ela está incorreta, porque nesse caso ela vai precisar ser apenas de R$ 15.000, um pouco menos, né? Agora vamos calcular o dividendo. O lucro líquido ajustado da empresa vai ser o quê? Vai ser os R$ 320.000 que ela apurou de lucro líquido, menos o valor que ela direcionou para sua reserva legal. Então, 320.000 menos 15.000 nos dá um lucro líquido ajustado de R$ 305.000. Quanto é que a empresa tem que pagar de dividendo obrigatório? Ela tem que pagar 25% sobre esse lucro líquido ajustado. Então, 25% sobre 305.000, que é o lucro líquido ajustado, dá um dividendo obrigatório no total de 76.250. Bom, agora a gente tem que calcular o dividendo por ação, né? Vamos calcular o dividendo por ação. A quantidade de ações, aqui não é valor, aqui é a quantidade, tá? A quantidade de ações do capital social é quanto? R$ 3.000.000. Só que a empresa está com, desse total, ela está com 250.000 em tesouraria. Então, a quantidade de ações em circulação no mercado é o quê? É 2.750.000, porque parte dele está na tesouraria. Então, esse valor do dividendo obrigatório de 76.250, eu vou ter que distribuir para 2.750.000 ações que estão em circulação. Isso vai me dar um dividendo obrigatório por ação para cada uma dessas ações de 0,0277. Então, vamos ver qual que está correta. Nenhuma está correta, né? Porque a reserva legal constituída foi de 15.000 e não de 16.000. O dividendo obrigatório foi de 76.250 e não de 76.000. E o dividendo obrigatório por ação foi de 0,0277 e não de 0,0275. Ou seja, a questão foi anulada, porque não tinha nenhum item todos os itens estavam incorretos. E por que ela foi anulada? Se aqui tem todas as afirmativas estão incorretas. Vamos só dar uma olhada aqui no gabarito. Eu tenho aqui o gabarito da questão. Deixe-me ver. Deixa eu ver se eu acho isso rapidinho. Nossa, tá demorando, desculpa, tá, gente? Já era para estar com isso. Essa aqui é a questão 29, né? Então, a gente vai lá, questão 29.
Oi, gente, desculpa, a questão não foi anulada não, tá? Foi ratificado o gabarito D, que é o gabarito que dizia que todas as afirmativas estavam incorretas, conforme nós calculamos aqui ao longo do vídeo. Gabarito letra D de dado.